Então vamos lá, né, gente? Vamos aqui. Vamos relembrar o que a gente viu no início do estudo da eletrostática. Então, para começar, a gente viu que tudo que existe na natureza, né, ela é composta de pequenas partículas, certo? Então, tudo que existe, né, vou chamar aqui a matéria é composta por pequenas partículas, né, que é como se a gente, né, tudo que existisse na natureza fosse um gigantesco quebra-cabeça formado de átomos e moléculas. E esses átomos eles possuem pequenas partículas, né, chamadas de prótons, que a gente disse que tem carga positivas, elétrons, portadores de cargas negativas, e nêutrons, né? Nêutron é um par de um próton com um elétron, é como se fosse a junção de um próton com um elétron, e eles não têm carga líquida resultante, daí o nome nêutron, né? Cada partícula elementar dessa tem um valor correspondente à sua carga elétrica, que a gente chamou de carga elementar. O próton e o elétron ele tem este mesmo valor de carga, né? Que é aquilo que a gente chamou de carga elétrica elementar. Qual é este valor? Só relembrando aqui, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O elétron também tem o mesmo valor, só que enquanto aqui é positivo, no elétron eu vou ter negativo, né? Então é por isso que um nêutron, que é a junção de um próton com um elétron, dá carga elétrica nula. Porque se eu somar aqui, ó, um próton com um elétron, né, o valor da carga do próton com a carga do elétron, um número menos ele mesmo vai dar zero, né? Então é por isso que não tenho carga líquida, né, para um nêutron. Conseguiram entrar? O pessoal estava aí dando problema. Eu tinha liberado, não? Pronto, não tem mais ninguém não, né? Então vamos lá, gente, continuando. Certo, então a matéria é composta dessas pequenas partículas que a gente nomeou cada uma delas aqui, né? Então se eu pegar qualquer objeto que existe na natureza, como um grão de açúcar, né, ele vai ter essas partículas que o formam, né? Aqui um copo d'água, né? Tudo que a gente visualiza, ele é um gigantesco aglomerado dessas pequenas partículas, certo? E essas partículas, elas têm alguns comportamentos, né?
Então, qual é esse comportamento? Quando eu aproximo uma carga positiva de uma carga negativa, ocorre isso daqui que está formando um próton. Vou pegar uma carga positiva de uma carga negativa, eles vão se atrair, certo? Então, cargas de sinais opostos ocasionam uma atração. Um vai ser atraído pelo outro. Quando eu pego cargas de sinais de cargas de mesmo valor, né, mesma natureza, duas cargas positivas ou duas cargas negativas, eles vão tender a se afastar uma da outra, que a gente chama de repulsão. Vai ter uma repulsa uma pela outra. Então, eles vão tender a se afastar ao máximo uma da outra quanto for possível, certo? A gente chama isso de repulsão. Então, sempre que as cargas tiverem sinais idênticos, elas se repelem, sinais opostos, ocorre uma atração. Então, eu acabei de dizer que um corpo ele tem milhões e milhões dessas cargas, né? Prótons, elétrons e nêutrons. Será que é possível quantificar o quanto de carga eu vou ter em um corpo? Vamos supor que eu tenho aqui, você está juntando dinheiro aqui em um cofre, né? Um cofre aqui redondo. Você está juntando dinheiro. São moedinhas aqui de 10 centavos, né? Encheu lá o cofre. Você está jogando aqui, colocando moedas no seu cofre. Seu cofre você abriu e tirou algumas moedas, né? Dessas que você juntou, você tirou algumas. Então, vamos supor que cada bolinha dessa equivale a 10 centavos, certo? Uma unidade equivale a 10 centavos. Então, agora você quebra o cofre e vai quantificar o seu apurado, né? O quanto você conseguiu juntar ali. Então, como é que você faria aqui, né? Você conta os positivos, né? 1, 2, 3, 4, 5 no exemplo aqui. E eu tenho 4 negativos, certo? Então, qual é o resultante aqui? O resultado final é que eu vou ter só uma carga positiva, né? Então, o total que você acumulou vai ser só 10 centavos, certo? Você gastou, você juntou aqui 50 centavos, mas gastou 40. Então, você ficou com 10 centavos. A gente pode fazer essa mesma analogia para as cargas, pessoal. Como é que a gente vai quantificar o tanto de carga que eu tenho em um corpo, certo? A quantidade total vai ser o número de cargas excedentes vezes o valor da unidade, que a gente chama de carga elementar. O que é essa carga elementar? É o valor de cada próton e cada elétron, né? O valor da carga de cada próton e de cada elétron. Que a gente viu que é essa constante, este valor padrão, né?
1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Isso daqui é o valor, como se fosse cada unidade de carga, positiva ou negativa, né? Ela vai ter este valor aqui de 1,6 vezes 10 a menos 19. E o que é o meu N aqui? O meu N vai ser a carga, o número de carga, né? O número de carga excedente. Então eu tenho que contar aqui neste corpo só a parte que eu tenho a mais, certo? Por que eu não conto elétrons e prótons? Porque eu sei que cada próton é um par, né, cada nêutron é um par de elétron com um próton. Então cada próton é como se anulasse um elétron, certo? Então se eu pegar aqui, dei um bug aqui, pronto. Se eu pegar aqui, ó, para cada próton anular um elétron, cada próton anulei um elétron, eu vou ter o excedente, né? Então aqui só ficou uma carga positiva excedente, por isso que eu consegui juntar apenas 10 centavos. Aqui é a mesma coisa, eu vou olhar para o que tem a mais, certo? Se tiver 5 elétrons a mais, 5 vezes vai ser 5 vezes este valor aqui, né? Sendo negativo. Se for prótons a mais, só muda o sinal, certo? Então é assim que eu vou quantificar o número de carga de um corpo, né? Carga total de um corpo. Então para este corpo aqui que eu estou colocando como exemplo, o número de partículas excedente é 1, por só um próton a mais, positivo, vezes o valor da carga elementar, que é aquele padrão. Então número com número, potência com potência. Só tem uma potência, eu vou repetir ela, não tem nenhuma outra para me juntar, né? E 1 vezes 1,6 dá 1,6. Então essa é a carga total que eu tenho para este corpo, certo? Então aqui é só analogia. Pronto. A gente viu que um corpo ele pode se encontrar eletricamente carregado, tá? Neutro, e este carregado ele pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Se eu tiver mais prótons, o corpo vai estar carregado positivamente. Se eu tiver mais elétrons, ele vai ter carregado negativamente. Se eu tiver a mesma quantidade de prótons e de elétrons, cada elétron vai anular um próton, então eu vou ter como resultado um corpo neutro, né? Sem carga líquida. Olha, só atenção que quando se fala em corpo neutro, não quer dizer que ele não tenha elétrons e prótons, certo, pessoal? Ele vai ter, só que em mesma quantidade. Pronto, aí avançando, a gente falou sobre processos de eletrização. Para quem entrou depois, eu estou só relembrando o que a gente já viu no primeiro semestre, certo? Então, como é que um corpo ele pode se carregar, né, se eletrizar? A gente pode carregar um corpo de 3 maneiras. Por contato, diz que é por contato, certo? Então, um corpo vai tocar em outro e vai haver uma transferência de cargas, certo? Para isso eu tenho que estar
ter um corpo com excesso de cargas, positivas ou negativas, e vou encostar em outro corpo que esteja neutro ou com menos carga do que este, né? Então, o que vai acontecer? Os elétrons eles vão migrar de um corpo para outro, até que haja um equilíbrio eletrostático, né? Então, neste exemplo aqui, vamos supor que tenha 8 elétrons em excesso. Ele vai tocar em um corpo que não tinha carga em excesso, neutro. Então, após o contato, esses corpos vão ficar com equilíbrio de cargas. Se eles forem idênticos, né, vamos considerar que eles sejam idênticos, essas cargas elas vão ficar divididas igualmente, certo? Então, cada um vai ficar com 4 elétrons, né? Observe que, por contato, o resultado final vai gerar corpos carregados com o mesmo sinal, o mesmo valor daquele que estava lá com cargas em excesso. E é sempre os elétrons que se movimentam, certo, pessoal? Porque os elétrons eles estão ligados à estrutura atômica, né, com a força menor do que os prótons, né, que ficam no núcleo. Então é por isso que eu não consigo arrancar prótons, né, da estrutura atômica facilmente. Eu vou precisar de uma energia gigantesca, né, para conseguir isso. Então são sempre os elétrons que se movimentam de um corpo para outro. Então, no caso, se eu tivesse aqui um corpo com excesso de prótons, o mesmo valor aqui, né, eu tenho 8 prótons a mais e eu vou encostar no corpo que está neutro. Como é que eu faço agora, já que eu sei que esses prótons eles não se movimentam, né? Não é isso que acontece. O que vai acontecer é que essas cargas em excesso vai atrair elétrons do corpo neutro, certo? Então os elétrons vão ser atraídos aqui para o corpo carregado, e para cada elétron que este corpo aqui vai perder, ele vai deixar um próton lá sem companhia, né? Então, eu vou tirar elétrons deste corpo neutro, ele vai se anular com uma carga positiva do corpo carregado, até que ambos fiquem carregados com o mesmo sinal de carga. Então, quando esse equilíbrio ocorre, deixa de haver transferência de carga de um corpo para outro. Tá? Então, são sempre os elétrons que se movimentam. O segundo processo é a eletrização por atrito. Como se dá esse processo? Eu pego 2 materiais diferentes. Eu vou pegar aqui um cano de PVC ou de vidro, né? E vou atritar com lã. Então, lembrando de atrito, né? O que é atrito? É uma força que se opõe ao movimento, né? Então, se eu movimento um corpo aqui nessa superfície do meu bastão de vidro ou de PVC, né? Eu estou aplicando determinada força, então vai surgir uma força de atrito aqui contrária a este movimento. O que diferenciona isso da eletrização por contato? Vamos supor que eu vou pegar 2 corpos que estão neutros. Então, se eu encostar esses 2 corpos que estão inicialmente neutros, não vai acontecer nada, porque eles já estão em equilíbrio, né? Então, o contato em si não é suficiente para transferir carga de um corpo para outro, já que eles já estão em equilíbrio.
E essa transferência por contato, ela ocorre quando os corpos estão em desequilíbrio. Só que ao atritar, fazer esse movimento de um corpo para outro, esses materiais, eles sendo diferentes, eles vão tender a doar ou receber elétrons, certo? Então vai ter um material que vai doar e o outro que vai receber, certo? Então há uma tabelinha que a gente chama de série triboelétrica, que ela relaciona quem tem maior facilidade de perder elétrons, que tem mais facilidade de ganhar elétrons, certo? Então vamos supor que Alan arranque elétrons do meu bastão, está arrancando o elétron do bastão. Então cada elétron que é perdido aqui pelo bastão vai deixar um par solitário lá de cada elétron que é arrancado aqui pela lã vai deixar um par aqui, um próton, sem este par, né? Elétron e próton que era neutro, né? Todo este corpo aqui ele está com a mesma quantidade de elétrons e de prótons, está neutro, assim como a lã. E a lã, ela arrancou este próton aqui do par próton elétron e ficou com um elétron a mais, né? Já que ela estava neutra também. Então assim ela vai arrancando um elétron, vai deixando um próton lá a mais, vai arrancando um elétron, vai deixando um próton lá sem o par, né? E assim no final os corpos eles ficam carregados com sinais contrários, certo? Então aqui eu tenho sinais contrários no final do processo, o que eu não tinha lá por contato, né? O contato eu vou ser sempre sinais idênticos ou iguais. Então esse é o processo de eletrização por atrito. E por último, a gente tem a eletrização por indução. Induzir a algo, né? Forçar essa carga, esse processo de eletrização. Este processo aqui ele tem mais etapas, né? Então o que vai diferenciar ele dos outros dois? Primeiro, que eu não vou ter aqui contato, não vou ter um corpo encostando no outro, como eu tinha aqui nos dois exemplos anteriores, né? O primeiro era só tocar e o outro era atritar, né? O toque fazendo uma força aí para arrancar elétrons de um dos corpos. Aqui não, vai ser por aproximação, certo? Essa carga, processo de carga aqui vai ser por aproximação. Como vai ser isso? Eu vou aproximar um corpo que está carregado. Esse corpo está com excesso de cargas, vamos supor positivas, de um corpo que está neutro. Certo? Esse corpo aqui está neutro. Então o que vai acontecer? Pelo princípio da atração e repulsão, a gente viu que cargas de mesmo sinal se repelem, né? E cargas de sinais opostos se atraem. Então a gente não deve esquecer aqui que num corpo neutro ele tem as mesmas quantidades de prótons e de elétrons, só que um anula o outro. Quando eu aproximo um corpo carregado de um corpo neutro, ele vai atrair para perto de si
as cargas de sinais opostos. Então eu vou ficar aqui com as cargas negativas sendo atraída por este corpo carregado, e ele vai expulsar, vai repelir as cargas de mesmo sinal. Certo? Então ele separou aqui, aquele corpo neutro, dois polos, né, duas regiões. Uma região de cargas negativas e a outra região de cargas positivas. Aí eu vou conectar este corpo aqui à Terra. A gente chama de aterramento, né? O que vai acontecer? A Terra ela tem um gigantesco número de partículas, né? E esses prótons aqui vão atrair elétrons. Então os elétrons vão começar a subir aqui por atração. Certo? Então eles vão entrando aqui. Foram atraídos aqui pelas cargas excedentes. E o que acontece se eu desfazer essa conexão aqui com a Terra? Este movimento ele deixa de existir, né? Deixa de passar aqui elétrons, e eu tenho no final aqui o corpo com mais elétrons do que prótons. Então ele deixou de ser neutro e agora está carregado negativamente, com mais elétrons do que prótons, certo? Então eu induzi, né? Eu forcei essa carga do corpo sem tocá-lo, sem contactar. Então, este é o processo de eletrização por indução. Tá? Então, primeiro eu aproximo o corpo carregado de um corpo neutro, faço a conexão com o terceiro corpo. Este corpo vai atrair ou repelir, dependendo do sinal do indutor aqui, né? E quando eu desfaço essa conexão com o terceiro corpo, no caso aqui do exemplo eu citei a Terra, né? Este corpo vai ficar carregado com excesso de prótons ou de elétrons. Aí novamente aqui, observe que os corpos estão carregados com sinal contrário, né? Então o corpo carregado, no caso aqui o corpo carregado, ele ficou com sinal contrário ao indutor, que é aquele objeto que eu usei para fazer essa separação de cargas, não? Ele era positivo, então eu vou ter o corpo carregado negativamente. Se este bastão aqui fosse negativo, eu teria um corpo no final carregado positivamente. Certo? Dúvidas até aqui? Estão relembrando de tudo ou esqueceram aí nas férias? Pronto. Agora, o que a gente falou por último, né, antes de entrar no exercício de hoje, né, do conteúdo de hoje, foi sobre força, né? A força elétrica, ou lei de Coulomb. Então, se existe ali um movimento de uma carga, pela essa atração e repulsão, é porque está existindo uma força para fazer com que este movimento ocorra, né? Você não consegue empurrar aí, uma cadeira ou uma mesa na sua casa sem aplicar nessa uma força em determinado sentido e direção, certo? Então, se essas cargas elas estão sendo repelidas ou atraídas uma em direção à outra, isso vai se dar com uma determinada força. Como é que a gente encontra a intensidade dessa força, né?
Essa força a gente viu que ela é diretamente proporcional às cargas envolvidas, tá? Então, quanto maior for as cargas envolvidas, maior vai ser a força entre elas. Então, diretamente proporcional a essas cargas, né? Vou chamar de Q1 e Q2. Então, aqui eu estou dizendo que a força é diretamente proporcional ao produto das cargas. E a gente viu que quanto mais distante uma partícula estiver da outra, mais fraca vai ser essa força, certo? Então essa força ela vai cair com a distância, mais precisamente com o quadrado da distância entre elas. Quanto maior a distância uma carga estiver da outra, né, mais fraco vai ser essa força. E como é que eu transformo essa proporção numa igualdade, né? Eu tenho que inserir aqui uma constante, que eu chamo de constante elétrica. Este K, eu estou dizendo que é uma constante, né? Então ele vai ter um valor fixo. É 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Então este é o valor dessa constante, certo? Então, mesmo que não tenha na questão, você já tem que ter em mente que este valor é fixo, ele não muda, então sempre eu vou adotar este mesmo valor. Então até aqui tudo bem, pessoal? O Diego perguntou se o vermelho era um elétron. Deixa eu ver aqui. Voltando na parte do atrito. Pronto, isso aqui são elétrons, né? E o maisinho são prótons. Mas a cor não importa não, certo? Elétrons sempre negativos, são negativos, e os prótons sempre positivos. Pronto, até aqui tudo bem, pessoal? Vamos ao menos definir o que é campo. Bruna, qual é a dúvida? Pronto, força elétrica, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Paciência aqui com o meu computador, que o bichinho é velho. Fechou sozinho. Vamos lá, voltando aqui à força elétrica, pessoal. Pronto. A gente viu que duas cargas de sinais idênticos, elas se repelem, né? Ou seja, elas se movimentam se afastando uma da outra. Então elas vão aqui se movimentar se afastando uma da outra. E se elas forem de sinais opostos, tomara que não fique assim. Isso aí. Elas forem de sinais opostos,
elas vão se atrair, se aproximando uma da outra. Certo? Então elas vão se atrair até grudar uma na outra, né, e formar um neutro. Então há um movimento aqui, né? Se há um movimento, quando é que você consegue movimentar um objeto? Você movimenta um objeto quando você aplica uma força sobre ele. Então o objeto ele não vai sair do nada, né, se movimentar do nada, se não tiver agindo sobre ele alguma força, né, que é a primeira lei de Newton, né? Inércia, né? Um corpo ele tende a permanecer o seu estado, a não ser que alguma força haja sobre ele. Então tem que haver uma força resultante para que aquele objeto saia da inércia, certo? Entre em movimento, ou se esteja em movimento com velocidade constante, altere este movimento. Então tem que atuar uma força para este movimento ocorrer. Então, se está havendo este movimento aqui de atração ou repulsão, é porque está havendo sobre esse sistema uma atuação de uma força. Então, sobre essas cargas atua o que a gente chama de força elétrica. Essa força elétrica que gera este movimento de atração ou repulsão, certo? E essa força elétrica a gente vai determinar pelo valor das cargas envolvidas. Não preciso me preocupar com o sinal aqui, né? Vai depender dos valores das cargas envolvidas, da distância entre elas. Esses são os dois fatores que vão influenciar nessa força elétrica, certo? Que se dá através dessa equação aqui, que é chamada lei de Coulomb. Então eu pego os valores das duas cargas. Vamos supor que essa primeira aqui tem um valor de 2 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. Essa segunda tem um valor de 6 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. E elas estão separadas uma da outra, né, por uma distância de 3 centímetros. Certo? Então pergunta-se qual é a força elétrica entre essas partículas. Então, vamos lá, determinar a intensidade dessa força elétrica. Eu vou pegar só a intensidade, eu não vou me preocupar com sinais, certo? Então vou pegar só o valor positivo. Estou vendo que Q1 aqui é negativo, né? Mas eu não preciso me preocupar com o sinal, certo? Eu vou pegar só o valor que a gente chama de módulo, o valor sem o sinal. Então vai ser a constante, que é aquele valor padrão, né? Vezes o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2, dividido pelo quadrado da distância entre elas. Vamos substituir o valor da constante, 9 vezes 10 elevado a 9. A carga 1, sem o sinal, né? 2 vezes 10 a menos 6. A carga 2, 6 vezes 10 menos 6, dividido pelo quadrado da distância. Só que se atentem aqui que a distância está em centímetro. Eu não posso usar em centímetro aqui, né? Tem que ser em metro. Então vamos transformar centímetro em metro. Divide por 100, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2. Então a distância, que é 3 vezes 10 a menos 2, ao quadrado. Vamos lá. 9, né?
2 vezes 6 dá 12. E as potências eu vou juntar em uma só, né? Só. Multiplicação, vou repetir a base. Tudo é a mesma base aqui, 10. E vou somar os expoentes. Então, tenho menos 12 com 9 positivo. Sobra menos 3, né? Certo? E embaixo, por que eu não multipliquei o 9 também? 9 vezes 2 vezes 6, né? Para facilitar minhas contas aqui, pessoal. Porque eu sei que embaixo, ó, 3 ao quadrado dá 9. 10 a menos 2 ao quadrado, uma potência elevado a outra potência, uma potência multiplica a outra, né? Então 10 a menos 4. Ó, se eu tivesse multiplicado 9 também, iria chegar no mesmo resultado, mas aqui facilita, né? Que eu cancelo 9 com 9. Em cima só fica 12. E eu vou juntar as potências em uma só. Lembre-se que quando eu levo uma potência para o numerador, ela troca de sinal. Então fica 3 negativo com 4 positivo. Fica 1 positivo, né? Então, 12 vezes 10 dá 120 newton. Então, essa é a força de atração entre essas duas cargas, tá? Essas duas cargas que eu coloquei aqui como exemplo. Então, é essa força aqui que vai fazer com que essas partículas elas se movimentem, se atraiam ou ocorra a repulsão, né? Uma vai se distanciar da outra o máximo possível. Então essa é a força elétrica, pessoal. Tem a mesma ação da força que vocês viram lá no primeiro ano, né? De fazer com que um corpo ele entre em movimento ou fazer com que este corpo modifique o movimento deste corpo, certo? Ficou mais claro aqui, Bruna? Pronto, as aulas sempre vão ficar gravadas agora no site da escola, certo, pessoal? Não só as minhas, mas todas as... Pelo menos está sendo feita uma ação para que todas as aulas fiquem gravadas lá no site da escola. Para a força não, certo, Bruno? Eu vou calcular a intensidade dessa força. Então, para que vai servir os sinais? Para me dizer se essa força ela vai ser de atração ou de repulsão. Sempre que forem sinais idênticos, eu já digo que é uma força repelindo, né? Uma partícula da outra. E se elas tiverem sinais opostos, essa força ela vai atuar fazendo com que uma partícula seja atraída por a outra. Uma vai em direção à outra. Eu acho que não vai dar tempo eu introduzir o conceito de campo elétrico, né, pessoal? Mas essa revisão era necessária porque o campo elétrico é como se fosse uma extensão deste conteúdo, né? Então, até a gente ver campo elétrico e depois potencial elétrico, a gente vai estar revisitando este conteúdo. Isso, é uma continuidade aqui da força. O que é o campo elétrico, né? Só dando um spoiler aqui para vocês. Vamos lá. Eu acabei de fazer uma analogia dessa força com a força que você usa lá para movimentar um objeto, né? Mover uma cadeira, mover um corpo qualquer, então você aplica uma força. Essa força que você aplicava até então, ela se dá pelo um meio transmissor, por exemplo, o cabo de guerra aqui, né?
eu estou tendo uma força que ela é propagada através da corda. Eu tenho um meio para transmitir essa força. Então, quando você vai mudar um objeto de lugar, é necessário um contato para aplicar essa força, um modo de transmitir. E diferente aqui, vocês viram que não existe entre essas cargas, pelo menos a gente não vê visualmente, né? Um elo que faça com que essa força seja transmitida de uma carga para outra. Uma carga puxa a outra, atrai a outra, ou expulse a outra, né? Faça uma repulsão. Não há esse contato, né? Pelo menos visualmente a gente não consegue ver um elo com que essa força seja transmitida, certo? Então este elo para cargas elétricas a gente chama de campo elétrico, certo? Então o campo elétrico ele vai ter como se fosse a função da corda lá no cabo de guerra, para fazer com que essa força ela seja transferida de uma carga para outra, certo? Então neste caso aqui em que não há um contato direto, a gente chama essas forças de força de campo. É como a força gravitacional. Tem o campo da gravidade, né? O campo gravitacional que faz com que um corpo seja atraído em direção ao outro, né? Pela sua massa. Então a força gravitacional, que eu acredito que vocês já devam ter visto lá no primeiro ano, é uma força de campo. Então há um campo gravitacional que faz com que essa força ela seja transmitida. Então o campo elétrico ele vai ter essa ação também, como se fosse um meio transmissor dessa força de uma partícula a outra, certo? Ela vai se dar por intermédio deste campo elétrico. Então na próxima aula eu vou conceituar melhor e a gente vai entender melhor o que é este campo, né? O significado deste campo e quais as implicações que ele vai ter aí na eletrostática. Mas de antemão é isso, né? É um meio que vai servir para que haja essa interação de uma partícula com a outra, atraindo ou repelindo com a nossa força elétrica. Então era isso por hoje, pessoal. Tem alguma pergunta? Pessoal que vai fazer a recuperação paralela, né? Não se esqueçam de olhar lá no Classroom, quem precisa, quem não precisa. E até a próxima semana, pessoal. Se não tiver pergunta, boa aula aí na sequência. E até a próxima. Valeu, valeu.